Este vídeo apresenta a aula número 6 do capítulo 4 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula serão apresentados os enunciados dos exercícios a serem resolvidos, parte 2. Este primeiro slide apresenta o enunciado do primeiro exercício desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés que executa a função F1 e o outro com portas lógicas que executa a função F2. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 2 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F1, e o outro com portas lógicas, que executa a função F2. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 3 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F1, e o outro com portas lógicas, que executa a função F2. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 4 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F2, e outro com portas lógicas, que executa a função F1. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 5 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F2, e outro com portas lógicas, que executa a função F1. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 6 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F1, e outro com portas lógicas, que executa a função F2. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 7 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F1, e outro com portas lógicas, que executa a função F2. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 8 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as formas booleanas F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. No slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F2, e outro com portas lógicas, que executa a função F1. Este slide apresenta o enunciado do exercício número 9 desta aula, que é o seguinte: verifique algebricamente se as funções F1 e F2 executadas pelos circuitos abaixo apresentados são equivalentes. Neste último slide são apresentados dois circuitos, um utilizando o relés, que executa a função F2, e outro com portas lógicas, que executa a função F1.